Fala galera, mais um vídeo do canal Vasco Meu Mundo que começa aqui. Me chamo Nádia, mas antes, se inscrevam no canal, dê seu like, compartilha, ativa o sininho para vocês receberem novos vídeos. Pois é, fim de jogo entre Palmeiras e Vasco, né? 1-1, resultado que pra mim, eu acho que o Vasco dava pra ganhar a equipe do Palmeiras, né? Perdeu alguns gols, em alguns momentos da partida ali o Vasco foi até um pouco melhor, mas o empate pra mim está de bom tamanho, devido a todas as circunstâncias que gerou dentro dessa partida, né? O Palmeiras, que existia uma expectativa muito grande do torcedor do Vasco, né? Até da imprensa, será que o Palmeiras vem com a equipe reserva? Será que eles vêm com a equipe titular, já que o Palmeiras vai disputar a Libertadores, né, a final, contra a equipe do Santos? Então a equipe alternativa, os reservas, é o que ficou ali quase que definido, né? Mas nada era certo, mas de fato o Palmeiras veio sim com a equipe alternativa, mas uma equipe muito qualificada. Já falávamos isso no vídeo anterior que fizemos, né, do pré-jogo, que a equipe deles é uma equipe muito qualificada, um meio campo muito consistente, e começaram a partida em cima do Vasco, né? Muitos acharam que seria até fácil, mas logicamente que não. O futebol é 11 contra 11, é a união das torcidas, como dizem, né? Fizeram até uma espécie de mosaico, né? Vamos falar assim, a Cruz de Malta ali, né? Referência da Cruz de Malta do Vasco. Então acho muito legal essa união das torcidas, mas quando entra-se dentro de campo as coisas mudam de figura, porque são 11 contra 11, todos querem ganhar, e o Vasco fez hoje uma partida muito, mas muito acima daquilo que nós estávamos vendo, né? Na época aí do Ricardo Sapinto. É nítido que o Vanderlei realmente se propôs mesmo a tirar o Vasco dessas condições. O Vanderlei se propôs mesmo a encarar, né, essa dificuldade que o Vasco tem vivido aí, e ele se identifica muito. É impressionante a identificação do Vanderlei com o elenco, com a torcida, com o Clube de Regatas Vasco da Gama. Ele consegue colocar isso para dentro de campo, ele consegue mexer com brio, né, com o sentimento dos jogadores, a ponto dos caras entregarem o que tem e até mesmo o que não tem, né? Então o Vasco hoje jogou um futebol que não me encanta, mas pelo menos me dá uma tranquilidade para as próximas partidas. Diante de um adversário que, independente de estar jogando com a equipe reserva, é uma equipe muito qualificada. Então o Vasco, nessas condições, em todo esse enredo, nós vemos que o Vasco sim fez uma partida muito consistente, levando-se em conta tudo que existia, né, diante dessa partida de hoje. Então foi muito, para mim, muito importante, significativo demais esse empate. E temos que destacar aqui alguns jogadores, né? E um deles, não podemos deixar de falar do Benítez. Benítez é um cara que realmente agrega demais dentro de qualquer elenco, e dentro do Vasco não é diferente. O Benítez, que se identifica muito com o Vasco, outro jogador também que se identificou com o Vasco, que quis ficar no clube, né? E teve toda aquela confusão, né? Aquela coisa de que vai, que não vai, enfim, saiu do Vasco, mas retornou. Então o Benítez realmente é um cara que vai fazer muito ainda dentro de campo pelo Vasco. O único problema ainda que existe nessas indagações é a questão do Benítez não conseguir os dois tempos, né? Jogar os dois tempos. É um cara que é novo, 26 anos apenas. Até hoje eu descobri que a idade do Benítez, eu achava que era 27, 28 anos, mas ele tem 26 anos. É um cara novo ainda, mas que o condicionamento físico do Benítez ainda deixa aquelas dúvidas, né? É um cara que é muito caro, mas que o Vasco pode olhar com carinho e tentar aí uma solução para de fato ficar com esse jogador, porque é um cara que realmente vestiu a camisa do Vasco de uma forma muito uma forma assim que me deixa muito até abismada, né? Com tudo que o Vasco passa, um cara que tem mercado de alguma forma, mas quer ficar no Clube de Regatas Vasco da Gama. Um outro cara que agrega muito ao Vasco, nós sabemos que é o Germancano. O cara procura jogo, perdeu algumas oportunidades ali, chegou um pouco atrasado em alguma bola, em algumas bolas ali, mas é um cara que assusta qualquer defesa adversária. Isso já é um ponto muito positivo, né? Porque o Vasco já entra em campo sabendo que o Germancano pode fazer gol a qualquer momento, e os adversários também sabem disso, então ficam muito ligados nele. O Vasco fez, para mim, hoje, uma partida muito, muito acima daquilo que nós esperávamos, né? Diante daquilo que vem acontecendo
acontecido anteriormente com o Ricardo Sapinto. Como eu falei, o Vanderlei conseguiu dar um padrão de jogo, o Vasco muito equilibrado dentro da partida, algumas falhas individuais que têm acarretado em gols, né, para os adversários, e hoje não foi diferente, uma falha no meio campo, e o Vasco infelizmente tomou o gol. Mas se abateu um pouquinho, mas continuou tocando a bola com tranquilidade, rodando o jogo, né, fazendo o Palmeiras correr um pouquinho atrás. Isso é bom, o Vasco não conseguia trocar um passe na era Sapinto, mas hoje o Vasco consegue trocar esse passe, até mesmo o Fernando Miguel conseguindo sair um pouco mais, né, com a bola nos pés. Isso é muito importante. É nítido o desenvolvimento da equipe, é nítido a armação tática que o Vanderlei propôs a essa equipe. Hoje o Vasco não ficou num time, um time reativo, né, como dizem muitos por aí, um time que fica muito atrás só buscando os contra-ataques. Hoje não, o Vasco fez uma partida muito equilibrada, mas nós sabemos que o Palmeiras é uma equipe até um pouco mais qualificada do que a equipe do Vasco com os seus reservas. Mas o Vasco hoje bateu de frente bonito com o Palmeiras e conseguiu arrancar esse empate. Outro jogador que temos que frisar aí é o Bruno Gomes, um menino com apenas 19 anos que tem muito futuro dentro do Vasco, não só com a bola, mas também na parte financeira. O Vasco tem que ficar de olho nisso. Um cara que agrega muito, menino novo, talentosíssimo, joga de cabeça em pé. É muito importante frisarmos isso. Ele busca sempre as alternativas, é uma válvula de escape ali do Vasco. Primeiro volante nato, mas que busca o jogo, que fica ali entre os zagueiros, buscando essa bola para poder desenvolver a partida. O Bruno Gomes é um cara muito qualificado, na minha opinião, e precisa sim ser olhado com carinho. Uma base espetacular o Bruno Gomes, parabéns, jogou muito bem, tem jogado bem, tem que acertar algumas coisas ainda, às vezes é um pouquinho ainda, um pouquinho afobado, mas precisa sentar um pouquinho, relaxar e jogar o futebol que ele sabe, porque eu tenho certeza que sai muito talento dali, porque ele é um cara muito talentoso, o Bruno Gomes, parabéns. Outro menino também que entrou bem, pede aí, ó, deixa o menino jogar, pede passagem, é o Peck, jogou muito bem, né, entrou aí e deu conta do recado, fez algumas jogadas perigosas, né, deixou a equipe do Palmeiras um pouco assustada. Isso é importante, o jogador que assusta a zaga adversária é sinal que o cara tá incomodando, é sinal que o cara tá jogando bem. Então o Peck hoje fez uma partida muito boa, jogou pouco tempo, mas fez uma partida boa, já mostra que é um cara que tem condições sim de daqui um pouquinho ser titular do Vasco. Vamos esperar um pouco, nada de afobação, né? Vamos esperar, porque é um campeonato ainda que o Vasco está ainda no perigo, né? Desgarrou um pouquinho mais, ganhou um ponto aí, mas precisa um pouco mais para poder sair de vez dessa zona aí. O jogo contra o Bahia vai ser importantíssimo, confronto direto, e nós esperamos que o Vasco consiga essa vitória, se Deus quiser. É isso que temos para falar aqui. O Vasco hoje não acabou com o nosso dia, né? Pelo contrário, vamos dormir felizes, porque o Vasco conseguiu um empate muito importante diante do Palmeiras. Muito obrigada, Vasco, muito obrigada, porque hoje eu vou dormir bem. É isso, voltaremos com mais informações do nosso Gigante da Colina. Aqui é o pós-jogo entre Palmeiras e Vasco e ficou no 1-1, resultado muito bom para o Gigante da Colina. É isso, fiquem com Deus e tchau, se inscrevam no canal, valeu!